Você já parou para pensar que muitas das regras mais importantes da vida não são aprendidas nos momentos de glória, mas sim nas feridas que carregamos? Na mitologia grega existe um personagem que nos ensina isso de forma brutal e ao mesmo tempo luminosa: Quiron, o centauro sábio. Enquanto seus semelhantes eram lembrados pela violência e pelo excesso, Quiron se tornou símbolo de disciplina, medicina e filosofia. Mestre de heróis como Aquiles, Asclépio e Jasão, ele foi aquele que transformou sua dor em sabedoria. Mas sua maior lição não veio apenas dos conhecimentos que transmitiu, e sim de sua própria ferida. Conta-se que, em meio a uma caçada, Quiron foi atingido por uma flecha envenenada de Heracles, uma arma embebida no veneno da hidra de Lerna, incurável, até para ele, o grande curador. E por ser imortal, Quiron não podia morrer. Estava condenado a viver com uma dor constante, insuportável, eterna. Pausa. Respire. Imagine essa cena dentro de você, um ser que carrega sabedoria, mas ao mesmo tempo convive diariamente com uma ferida que não cicatriza. Não parece também a metáfora da nossa condição humana? Ansiedade que retorna, memórias traumáticas, vazios existenciais, dores que não desaparecem simplesmente porque desejamos. É nesse ponto que Quiron se aproxima do estoicismo, porque os estoicos, assim como ele, nos lembram: não temos controle sobre muitas das circunstâncias que nos atingem, mas temos controle sobre como respondemos a elas. E talvez aí esteja a primeira lição do mestre ferido: não fugir da dor, mas aceitá-la como parte inseparável do caminho. Na psicologia da sombra, Jung descreveu algo parecido: as partes de nós que negamos, rejeitamos ou tentamos enterrar no inconsciente continuam agindo, continuam nos ferindo. Quiron nos ensina a fazer diferente. Em vez de negar, ele abraçou sua condição. E mesmo em meio à dor, continuou sendo mestre, curador, guia de heróis. É como se dissesse: sim, eu sofro, mas não deixo de ensinar, não deixo de viver, não deixo de guiar. Agora pense comigo: quantas vezes você já tentou esconder sua própria ferida? Quantas vezes tentou viver como se ela não existisse? E, no entanto, foi justamente nos momentos em que encarou essa ferida que você cresceu de verdade. Na prática, isso é saúde mental. É entender que nem sempre conseguimos eliminar a ansiedade, o luto, a insegurança, mas podemos trabalhar com elas, transformá-las em força, disciplina, empatia. É o paradoxo de Quiron, ser curador, mesmo sem poder curar a si próprio. E talvez seja justamente por isso que ele se tornou o mais sábio dos centauros. Assim como os estoicos, Quiron nos chama à responsabilidade. A vida não é feita para ser indolor, a vida é feita para ser significativa. E significado nasce quando aceitamos a dor como parte da travessia. Se você parar para observar, verá que Quiron está presente no cotidiano. No médico que continua cuidando de pacientes, mesmo carregando sua própria depressão. No professor que ensina coragem enquanto enfrenta silenciosamente suas próprias perdas. Na pessoa comum que, apesar do peso do dia a dia, escolhe levantar, trabalhar, cuidar de alguém. Essa é a grande lição inicial do mestre ferido. A dor não nos define. A escolha de o que fazemos com ela, sim. E assim se abre a primeira porta das 9 lições de Quiron. Regras não gravadas em pedra, mas inscritas no corpo e na alma de quem vive. Regras que ecoam até hoje, porque todos nós, em algum nível, somos heróis em formação guiados por um mestre invisível, e esse mestre é a nossa própria ferida. Você já tentou lutar contra algo inevitável? Uma perda, uma mudança, um fim? Quanto mais resistimos ao que é imutável, mais sofremos. É como nadar contra a correnteza de um rio que nos arrasta para dentro do submundo. Foi isso que Quiron aprendeu em carne viva. Imortal, ferido por uma flecha incurável, ele jamais poderia escapar da sua dor. Não havia bálsamo, feitiço ou remédio capaz de dissolver aquele veneno. A cada novo dia, ele acordava com a mesma ferida.
lembrando-se de que sua condição jamais seria como antes. E, no entanto, Kiron não se entregou ao desespero. Ele transformou essa prisão em disciplina, essa sentença em caminho. O que poderia ter sido apenas maldição tornou-se sua maior fonte de sabedoria. Na linguagem dos estoicos, isso é amor fati. O amor ao destino não se trata de resignação passiva, mas de uma aceitação ativa. Olhar para o que a vida nos deu e dizer: sim, eu não apenas suporto isso, eu escolho caminhar com isso. Pense comigo, quantas vezes você já gastou energia tentando controlar o que não podia, tentando mudar o passado, segurar alguém que já se foi, lutar contra um corpo que envelhece, contra sentimentos que insistem em voltar? A recusa nos aprisiona, a aceitação nos liberta. Carl Jung dizia que o que resistimos persiste, o que aceitamos se transforma. Essa é a psicologia da sombra. Ao encarar aquilo que mais tememos, descobrimos que a dor pode ser integrada e não apenas combatida. É como uma cicatriz, ela não desaparece. Mas, com o tempo, deixa de ser ferida aberta e passa a ser marca de quem sobreviveu. Kiron nos ensina que a ferida pode ser transformada em força, não pela negação, mas pela aceitação. E isso não vale apenas para grandes tragédias. Está presente nos pequenos rituais do cotidiano. Aceitar que um relacionamento mudou e talvez nunca volte a ser como antes. Aceitar que a ansiedade existe, mas que pode ser administrada, em vez de negada. Aceitar que não temos controle sobre o olhar dos outros, mas temos controle sobre a forma como reagimos a esse olhar. A sabedoria de Kiron é clara. Não há cura sem aceitação, porque a negação é apenas adiamento do inevitável. E a aceitação é o primeiro passo da transformação. Curiosamente, os gregos diziam que Kiron, mesmo imortal, encontrou libertação quando se ofereceu para trocar sua vida pela de Prometeu, que estava acorrentado. Foi só nesse ato de entrega, aceitando seu destino até o fim, que os deuses permitiram que sua alma fosse acolhida entre as estrelas, transformando-o na constelação de Sagitário. Veja que paradoxo profundo. O imortal só encontrou paz quando aceitou a morte, assim como nós só encontramos vida plena quando aceitamos a finitude. Quando você para e olha para a sua vida, pergunte-se: quais são as feridas que você ainda nega? Quais são as correntes contra as quais você luta, sem perceber que é justamente essa luta que te esgota? Talvez a sua maior libertação não esteja em vencer, mas em aceitar, e ao aceitar, transformar. Essa é a segunda lição do mestre ferido. O destino não é inimigo, é mestre. Negá-lo é se perder, aceitá-lo é se encontrar. Você já percebeu como a dor, quando não é compreendida, se torna caos? Uma ferida aberta pode se transformar em tormenta, em ressentimento, em desespero. Mas, quando bem trabalhada, a mesma dor pode se converter em método. Kiron não tinha escolha sobre sua ferida. A flecha envenenada de Heracles corria em suas veias imortais, condenando-o a um sofrimento eterno. Mas ele tinha escolha sobre como viver com aquilo, e essa escolha foi a disciplina. Pense na diferença entre dois tipos de pessoas diante da dor. Uma se deixa dominar, se perde em vícios, tenta fugir da realidade. Outra, ainda que sofrendo, cria uma rotina, estabelece limites, encontra sentido. Essa é a lição de Kiron. A disciplina é o molde que impede a dor de se tornar destruição. Na filosofia estoica, disciplina é pilar central, Epicteto dizia. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Kiron reagiu organizando sua vida em torno do que podia ensinar, mesmo enquanto sofria. Na saúde mental, isso significa criar estruturas de enfrentamento. Quem vive ansiedade pode estabelecer horários para respirar, escrever, praticar atividades físicas. Quem lida com depressão pode encontrar força em pequenas metas diárias: arrumar a cama, preparar o próprio café,
sair para uma caminhada curta. Esses pequenos atos são sementes de disciplina que, pouco a pouco, resgatam o sentido. Disciplina não é rigidez desumana. Disciplina é cuidado. É uma forma de dizer à própria dor: você existe, mas não vai me paralisar. Carl Jung lembrava que a sombra, aquilo que escondemos em nós mesmos, só se integra quando temos coragem de encará-la de forma constante. Não basta um lampejo de consciência. É preciso hábito, perseverança, repetição. Assim, a disciplina é o que transforma a dor em sabedoria. É o treino diário que forja a paciência. É o estudo constante que abre espaço para novas compreensões. É a rotina de autocuidado que impede que o sofrimento se transforme em colapso. Na vida real, pense no sobrevivente de um trauma que decide escrever todos os dias para organizar seus pensamentos. Ou no dependente químico em recuperação que segue, com disciplina, cada reunião do grupo de apoio. Ou ainda na pessoa comum que, mesmo cansada, escolhe manter pequenas práticas saudáveis para não se perder. Todos são reflexos modernos de Chiron, mestres de si mesmos, aprendendo a transformar caos em caminho. Essa é a terceira lição. A disciplina é o alquimista da dor. Sem ela, o veneno corrói. Com ela, o veneno vira remédio. Já percebeu como quem sofreu profundamente costuma olhar os outros de modo diferente? Não com pressa, não com julgamento, mas com uma escuta silenciosa, carregada de compreensão. Chiron sabia disso. Sua própria dor eterna o ensinou a perceber a dor alheia, e foi assim que se tornou o mestre de tantos heróis. Ele não ensinava apenas técnicas de combate ou curas com ervas. Ele ensinava porque sentia junto. Na filosofia estoica, há a noção de simpatia, a interconexão entre todos os seres humanos. O sofrimento de um não é isolado, reverbera em todos. Chiron encarnava essa ideia muito antes de ser formulada. Seu sofrimento ampliava sua empatia. Na psicologia da sombra, isso se traduz na capacidade de reconhecer em nós mesmos aquilo que vemos no outro. Quando admitimos nossas próprias feridas, paramos de julgar com dureza as feridas alheias. A empatia nasce quando a arrogância morre. Pense em exemplos concretos. Um médico que, após perder alguém querido, passa a tratar pacientes com mais humanidade. Um professor que, por ter fracassado em algum momento, aprende a apoiar melhor seus alunos. Um amigo que, tendo passado por depressão, sabe ouvir sem pressa o desabafo de outro. A dor, quando bem trabalhada, não gera dureza. Gera empatia, mas atenção. Só acontece quando não negamos a ferida. Quem nega a dor costuma projetar sua raiva nos outros, julgando, atacando, afastando. Quem aceita a dor, pelo contrário, se torna capaz de acolher. Essa é a quarta lição de Chiron. A ferida pode ser ponte, não muro. A dor pode nos isolar ou nos conectar. A escolha depende de como a vivemos. Você já desejou que uma dor passasse mais rápido? Já quis acordar no dia seguinte e descobrir que o luto, a saudade, a ansiedade tinham simplesmente desaparecido? Chiron conhecia bem esse desejo e também conhecia sua frustração, porque sua ferida jamais cicatrizava. Isso nos lembra uma verdade dura. O tempo da dor não segue o nosso calendário. Vivemos em um mundo que idolatra a velocidade. Queremos curas instantâneas, resultados imediatos, alívio imediato, mas a alma não trabalha com atalhos. Na filosofia estoica, há a noção de que o tempo é parte da ordem natural. Não adianta apressar o que só pode amadurecer. Assim como uma semente não pode se tornar árvore em um dia, uma ferida psíquica não pode cicatrizar com pressa. Na saúde mental, isso é evidente. O luto tem fases que precisam ser vividas. Uma ansiedade crônica não desaparece da noite para o dia. Traumas exigem acompanhamento constante. Muitas vezes, ao longo de anos, Carl Jung dizia que nada muda sem sofrimento, mas acrescentava que esse sofrimento precisa ser atravessado com paciência. A tentativa de negar ou acelerar só gera mais dor. Exemplos do cotidiano. Uma
Pessoa que tenta se distrair imediatamente após perder alguém querido e acaba colapsando meses depois. Alguém que busca curas milagrosas para a depressão e se decepciona ainda mais, porque a pressa destrói a esperança. Quem tenta pular etapas em um processo de terapia e descobre que precisa recomeçar do início. Kiron nos ensina: a dor pode ser eterna, mas também pode ser transformada com o tempo certo. A paciência não elimina o sofrimento, mas cria espaço para que ele amadureça e se torne sabedoria. Essa é a sua quinta lição. Respeite o tempo da cicatrização. Por quê? No fundo, é o próprio tempo que nos ensina. O que você faz quando descobre que não pode vencer? Foge ou encara? Kiron não podia eliminar sua dor, mas escolheu enfrentá-la com coragem. Não a coragem da vitória fácil, mas a coragem da constância, de acordar todos os dias e continuar. Apesar do fardo, na filosofia estoica, coragem não é ausência de medo, mas capacidade de agir corretamente apesar dele. Marco Aurélio, em meio a guerras e pestes, escrevia: se está ao seu alcance suportar, então suporte. Se está além, não se aflija. Kiron encarnava essa postura. Na psicologia, essa coragem é conhecida como resiliência, a habilidade de continuar em movimento, mesmo quando o peso parece esmagador. Exemplos cotidianos: a mãe que cria os filhos sozinha, mesmo exausta, porque não há alternativa. O trabalhador que enfrenta doenças crônicas, mas não deixa de lutar pelo sustento. A pessoa que convive com transtornos mentais, mas encontra forças para não desistir do tratamento. Kiron nos mostra que coragem não é espetáculo, coragem é cotidiano. É o pequeno ato de não desistir, mesmo quando o corpo e a alma pedem fuga. Essa é sua sexta lição. O inevitável pode nos esmagar ou nos tornar gigantes, e o que define esse destino é a coragem de continuar. Você já se sentiu incapaz de ajudar alguém porque ainda carregava suas próprias dores? Quantas vezes você pensou: como posso aconselhar se eu mesmo estou perdido? Kiron poderia ter dito isso, ele, o mestre ferido, que nunca encontrou cura para si, mas ainda assim tornou-se guia de heróis. Aquiles aprendeu com ele. Asclépio, o deus da medicina, aprendeu com ele. Jasão, que liderou os argonautas, aprendeu com ele. Quiron não esperou estar inteiro para ensinar. Ele ensinava enquanto sangrava. E talvez por isso seus ensinamentos tenham sido tão profundos, porque vinham da experiência real, não da teoria distante. Na vida real, quantos mestres feridos não conhecemos? O terapeuta que também luta contra seus próprios fantasmas. O professor que inspira, mesmo em meio à exaustão. O amigo que dá conselhos sinceros, mesmo estando em crise. Na psicologia da sombra, esse é o paradoxo do curador ferido. Aquilo que não conseguimos curar em nós pode ser justamente o que nos dá a chave para ajudar os outros. A sétima lição de Kiron é esta: não espere a perfeição para compartilhar sua luz. O mundo precisa da sua sabedoria agora, mesmo ferido. Você pode ser guia. Você já pensou o que faria se tivesse a chance de libertar alguém do sofrimento, mesmo que isso custasse a sua própria vida? Esse é o ponto culminante da história de Kiron, cansado de uma dor que não passava, condenado a viver para sempre com a flecha envenenada pulsando dentro de si. Ele tomou uma decisão que poucos teriam coragem. Ofereceu sua imortalidade para libertar, prometeu. O titã acorrentado que sofria eternamente por ter dado o fogo aos homens. Esse gesto é um dos mais belos da mitologia, porque revela que, mesmo ferido, Kiron não se deixou consumir pelo egoísmo. Ele transformou sua dor em dádiva. Ao entregar sua imortalidade, ele não apenas encontrou alívio, mas também abriu espaço para que outro ser pudesse ser liberto. Na filosofia estoica, essa atitude ecoa como a virtude da justiça. Viver não apenas para si, mas para o bem comum. Os estoicos lembravam que fazemos parte de um todo maior, que cada ação nossa repercute no corpo coletivo da humanidade. Kiron viveu essa verdade até o fim. Na psicologia,
esse ato é um símbolo do arquétipo do curador sacrificial. É quando a dor deixa de ser apenas pessoal e se torna ferramenta de compaixão. É quando o sofrimento ganha propósito, quando entendemos que nossa travessia pode abrir caminho para que outros caminhem com menos peso. E não pense que isso é apenas mito distante. Veja ao seu redor pessoas que transformam suas perdas em fundações e causas sociais. Pais que, mesmo sofrendo, escolhem se sacrificar para que seus filhos tenham uma vida melhor. Indivíduos que, diante da doença, continuam participando de pesquisas e tratamentos que vão beneficiar gerações futuras. Todos eles repetem, em sua forma moderna, o gesto de Chiron. E é aqui que encontramos sua 8ª lição. A vida se engrandece quando nosso sofrimento se torna ponte para aliviar o sofrimento do outro. Esse sacrifício não significa autodestruição, mas transformação. Não é apagar a si mesmo, mas transcender-se. E é nesse ato que Chiron revela o que há de mais humano e de mais divino em nós, a capacidade de amar através da dor. E então, depois de sua oferta, os deuses concederam a Chiron algo ainda maior do que a imortalidade, a eternidade no céu. Transformaram-no em constelação, Sagitário. Essa imagem é poderosa. O mestre ferido, que passou a vida suportando dores, agora se tornava guia celeste. Não mais um centauro ferido, mas uma estrela que orientaria viajantes, navegadores, poetas e sonhadores. Aqui, a mitologia toca fundo em nossa psicologia. A dor, quando vivida com consciência, pode se transfigurar em luz. O que parecia maldição torna-se legado. O que parecia sofrimento sem fim torna-se memória viva para sempre. Na filosofia estoica, encontramos o paralelo em Memento Mori, lembrar da morte não como terror, mas como força que dá urgência e sentido à vida. Chiron, ao aceitar sua ferida e até sua morte, alcançou um lugar de eternidade que nenhum corpo poderia segurar. Na psicologia da sombra, essa transformação simboliza o processo de individuação, integrar feridas, aceitar a finitude e, ao fazer isso, transcender os próprios limites. É o momento em que a pessoa deixa de viver apenas para si e se torna símbolo para outros. No cotidiano, esse ensinamento nos chama a refletir. Que marcas você quer deixar? Sua dor será apenas peso? Ou pode se tornar estrela? O que da sua vida, vivido com coragem e consciência, poderá iluminar quem vier depois? Todos nós carregamos feridas, mas como Chiron, podemos escolher se elas serão apenas cicatrizes ocultas ou se brilharão como constelações visíveis. Essa é a 9ª e última lição. Da ferida pode nascer eternidade. E assim, fechamos a jornada com o mestre ferido. Suas lições ecoam em nós, não como regras frias, mas como lembretes vivos de que cada dor traz consigo uma semente de sabedoria. E agora, deixo você com as palavras que encerram não apenas este mito, mas cada uma de nossas travessias neste canal. Aqui terminamos mais uma travessia. Lembre-se, Memento Mori. Somos todos viajantes das sombras e cada passo consciente é uma chama que ilumina a eternidade.